Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Chegamos aí ao episódio 62 da série A Ordem. Estamos aí no módulo 3, fazendo esse rastreamento histórico. Grandes filósofos, pensadores que vão tocar no elemento da ordem ou que vão, de certa maneira, influenciar como lidamos com o elemento da ordem no sistema de governo da igreja. Bem, hoje nós chegamos num indivíduo muito interessante que eu amo de paixão ler, que é o Chesterton. Ele é sem dúvida, um dos autores que me cativa. Tem vários livros dele aqui. Trouxe alguns para vocês, tá bom? Livros que eu tenho aqui dele, por exemplo, O Defensor, Tipos Variados, Considerando Todas as Coisas, tá? São Tomás de Aquino, tá? Um Esboço de Santidade. Sabe que ele se converteu ao catolicismo, se tornou um católico assim, bastante devoto, né? A Superstição do Divórcio, Tremendas Trivialidades, O que há de errado com o mundo. Além disso, ele trabalhou também A Volta do Quixote, né? A Coisa, Porque Sou Católico, ele faz essa defesa aqui. Uma autobiografia dele, tá? São Francisco de Assis, o Napoleão de Notting Hill, bem interessante, tá? Daqui a pouco eu vou falar dos livros que, para mim, são os principais que eu mais gosto dele. Alarmes e Digressões, né? Bem interessante também. A Loucura e as Letras. E aí eu quero trazer aqui para vocês os livros que eu sou mais apaixonado dele. Primeiro, O Homem Eterno, tá? Leia esse livro, que livro tremendo, tá? Outro livro, Hereges, é outro livro fantástico, principalmente diante do seu tempo. Ele vai fazer críticas necessárias. E o clássico dele, Ortodoxia, tá? Esses três últimos aqui, para mim, são os principais quando a gente trabalha um pouco sobre Chesterton, tá? O nome dele, para quem não conhece, né, todo mundo chama de G.K., né, Chesterton, é Gilbert Keith Chesterton. Ele basicamente morreu em 1936. Quero fazer aqui uma introdução, né, sobre a questão dos paradoxos, profecia, um convite a uma reflexão teológica mais baseada em Chesterton. Frequentemente ele é celebrado como um dos mais espirituosos defensores do cristianismo tradicional do século XX. A sua prosa brilhante, você lê qualquer livro dele, assim, o cara escreve de uma maneira assim absurda, né? Você vai ver também que sua teologia é paradoxal e sua crítica ao racionalismo moderno conquistaram admiradores de diversas tradições religiosas. E eu me incluo aqui, tá? Como um admirador. Foi convertido ao catolicismo em 1922. Tornou-se aí um dos principais apologistas fervorosos mesmo da fé cristã clássica, da ortodoxia doutrinária e da centralidade da tradição ocidental. E talvez aí reside o principal ponto, né? Alguns dos autores que eu vou trazer aqui, eles foram defensores dessa centralidade da tradição ocidental, porque vi que o Ocidente estava indo num caminho de perda de memória muito forte. No entanto, embora o seu zelo religioso e sua crítica ao secularismo ofereçam contribuições importantes ao debate cultural, o pensamento social e eclesiológico de Chesterton também traz perigos específicos à fé adventista. Seu apego à tradição e à imaginação como vias primárias para a ordem, né? Sua exaltação do catolicismo romano e o seu romantismo histórico sobre a igreja institucionalizada confrontam aspectos fundamentais da missão profética, da escatologia bíblica e da estrutura representativa da igreja adventista do sétimo dia, ao meu ver. Então, esse episódio ele busca uma análise crítica e equilibrada. Em certa parte, será destacado tanto o que há de útil no pensamento de Chesterton para a manutenção da ordem na comunidade de fé, quanto também os riscos de sua teologia tradicionalista e sua visão cultural de igreja, que pode representar aí para a missão escatológica da igreja adventista. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é a crítica ao secularismo que ele faz. Ele é uma voz válida contra a desordem moderna e isso é muito bonito nele, tá? Esse é o ponto positivo que eu vejo bastante em Chesterton, que ele denuncia com veemência o vazio moral e existencial do secularismo, sua crítica ao materialismo moderno, né? Ao cientificismo arrogante e ao relativismo ético encontra eco na cosmovisão adventista.
Como Chesterton, a Igreja Adventista ela vê a modernidade desprovida de Deus como um ambiente de crescente caos, fragmentação moral, indiferença espiritual. E isso faz com que Chesterton tenha uma aplicação adventista muito boa, né? A ordem espiritual depende, sim, da submissão à autoridade divina. O sistema de governo da Igreja Adventista pressupõe essa submissão em sua organização, né? Com planejamento, missão global. E a denúncia de Chesterton, a cultura sem Deus, pode ajudar a Igreja a reafirmar o seu papel profético de chamar o mundo ao arrependimento e à obediência à vontade revelada. Apesar disso, né, a solução proposta por Chesterton, esse retorno a um senso comum cristão expressado na tradição histórica católica, é incompatível com a escatologia adventista. Para ele, o remédio contra o caos moderno está na permanência das formas religiosas históricas, especialmente na Igreja de Roma. E para a Igreja Adventista, a resposta ao secularismo está na palavra viva e profética, né? Está na escatologia bíblica e na liderança guiada pelo Espírito, e não em instituições fossilizadas pelo tempo. Faz sentido o que eu estou falando para você? Um outro elemento que você vai ver bem forte em Chesterton é a questão da imaginação, né? A questão da fé, e ver o paradoxo em tudo isso, né? Uma teologia que inspira, mas que muitas vezes não guia. O ponto positivo é que uma das marcas distintivas de Chesterton é a sua capacidade de apresentar a fé cristã como algo encantador, algo inesperado, paradoxal. Ele via no cristianismo uma fonte contínua de maravilhamento, algo que reintegra razão e mistério, fé e lógica, eternidade e cotidiano. Então, a sua valorização da imaginação como via de acesso à verdade pode ajudar líderes adventistas a apresentar o evangelho com mais criatividade, com paixão, com profundidade simbólica, né? E a gente vê aplicações claras aqui, porque o ministério pastoral e o ensino bíblico, eles se beneficiam do uso criativo da linguagem, se beneficiam do uso criativo das metáforas, das imagens bíblicas. E Chesterton ensina que o cristianismo não é um sistema fechado, mas é uma vida abundante, é um princípio que, corretamente compreendido, pode enriquecer a pregação adventista. No entanto, gente, a insistência de Chesterton no paradoxo como modo fundamental de conhecer a fé pode ser perigosa, tá bom? Principalmente da minha leitura que eu tenho feito sobre ele aqui, porque a teologia adventista baseia-se na clareza da revelação e na objetividade da profecia. Os paradoxos, quando elevados ao método teológico, tornam-se uma ameaça à ordem doutrinária. A estrutura da liderança da Igreja Adventista não se sustenta em ambiguidade, mas em consenso teológico, clareza da missão e coerência profética. E Chesterton, ao glorificar o mistério em detrimento da interpretação profética clara, ele relativiza a necessidade de discernimento e fidelidade à revelação. Um outro elemento muito importante que você vai ver nele é a questão da tradição e da ortodoxia, né? Você vai ver essa questão, um dilema que a gente tem aqui entre estabilidade e prisão institucional, né? Porque Chesterton ele via na tradição cristã uma âncora contra modismos intelectuais. Ele defendia que os cristãos do passado deveriam ter voz nas decisões do presente, e ele chama isso da democracia dos mortos, né? E essa valorização da herança da fé como forma de preservar a ordem, contradição e solução cultural, ela possui um valor muito legítimo aqui, né? Também a Igreja Adventista valoriza a sua história, suas raízes, né? Suas raízes no movimento do Segundo Advento e a continuidade doutrinária como um recurso espiritual. A aplicação que a gente pode fazer para a Igreja Adventista aqui ela é válida, porque a estabilidade doutrinária é fundamental para a coesão da liderança. A preservação do legado profético desde 1844 até hoje fornece à Igreja Adventista um senso de identidade e direção. E a crítica de Chesterton à tirania da novidade com certeza ajuda a Igreja Adventista a resistir à pressão cultural por relevância a qualquer custo. No entanto, né, a diferença central está no fundamento dessa tradição. Porque para Chesterton, a autoridade da tradição está ligada à infabilidade e continuidade da Igreja Romana. E para a Igreja Adventista, qualquer tradição está sujeita ao exame da Escritura. A tradição só é válida quando ela é bíblica, pessoal. Quando a tradição se torna critério de verdade, como na eclesiologia de Chesterton, a revelação ela é completamente eclipsada. A liderança adventista ela não é formada para conservar formas históricas, mas para guardar a verdade revelada e proclamar o presente juízo.
o espírito de reforma continua. Aquele espírito da reforma protestante, eclesia sempre reformada, é essencial à estrutura da igreja adventista e, ao mesmo tempo, ao meu ver, é incompatível com a ortodoxia imutável que Chesterton propõe. É nesse sentido que a igreja e a sociedade, ela vive numa tensão aqui, porque a gente pode ter o risco da religião civil disfarçada. Faz sentido? Então, um dos pontos positivos de Chesterton é que ele acreditava que uma sociedade justa e coesa só poderia existir se ancorada em princípios cristãos. E ele via a fé como um elemento civilizacional e entendia que a igreja, quando fiel ao evangelho, ela atua como baluarte contra a injustiça, a opressão e o hedonismo. E quando você aplica isso para a igreja adventista também reconhece o papel social e ético da fé. Projetos educacionais, hospitais, centros de influência, ação social são expressões do compromisso adventista com a transformação do mundo. A ordem eclesiástica existe também para servir a ordem social, sem jamais se confundir com ela. No entanto, a proposta de Chesterton tem uma cristandade cultural. Ela tem uma cristandade cultural que beira o ideal de religião civil. A sua nostalgia por uma Europa católica, homogênea, unificada pela fé, é completamente incompatível com a visão profética da igreja adventista. A igreja adventista é chamada a viver a parte das estruturas de poder como um povo peregrino, escatológico e missionário. O governo representativo adventista é projetado não para gerir uma cultura cristã, mas para sustentar uma missão profética em um mundo hostil. Então, a união entre fé e cultura, igreja e civilização, tradição e poder é historicamente perigosa e profeticamente inadmissível para a igreja adventista. Um dos elementos que você vai ver bastante forte em Chesterton é a questão da apologética da ortodoxia. Afinal, esse é o título de um dos principais livros dele, Ele tem uma beleza retórica aqui, mas uma beleza retórica com risco de cegueira profética, ao meu ver. E eu digo isso não menosprezando a maneira como ele escreve, que é fenomenal, não é isso, mas eu vejo também pontos positivos aqui, porque Chesterton ele oferece uma das defesas mais eloquentes do cristianismo tradicional. A sua obra, Ortodoxia, mostra como as doutrinas cristãs clássicas, como encarnação, pecado original, trindade, elas podem ser racionalmente compreendidas como respostas coerentes aos dilemas humanos. E sua capacidade de unir fé e razão, beleza e lógica, pode servir de inspiração para a apologética também adventista. A gente vê essa aplicação prática na defesa pública da fé, que requer clareza, criatividade, convicção, Pastores, evangelistas e líderes devem aí aprender a apresentar a verdade com apelo à razão, à consciência e também ao coração. E Chesterton ele nos ensina bem claramente que a ortodoxia não é uma prisão, mas é uma dança com a realidade. Tá? Essa perspectiva é compatível com a missão adventista quando ancorada na Bíblia. A crítica, contudo, que eu faço aqui é que a ortodoxia de Chesterton ela é marcada pela adesão incondicional ao catolicismo romano. A sua apologética exclui a escatologia profética e substitui a Bíblia pela tradição como norma última. Então, ao ele louvar a infabilidade eclesiástica e rejeitar o princípio do livre exame, Chesterton ele torna-se um empecilho à missão adventista que se baseia em liberdade de consciência, clareza escatológica e fidelidade à revelação. A ordem adventista ela é fundada na autoridade da palavra, não na beleza da forma, tá? E você vai ver muito claramente aqui na maneira como ele escreve. E por mais eloquente que seja, uma teologia sem escatologia é uma espiritualidade sem direção. Faz sentido isso para você? Eu quero trazer aqui para vocês algumas implicações para a estrutura de liderança e governo da igreja adventista, tá? Fazendo uma síntese crítica aqui. A liderança adventista ela é representativa, pessoal. Ela é profética e ela é colegiada. O seu modelo de governo, se você for estudar cuidadosamente, visa a prestação de contas, a comunhão e a fidelidade à missão. O pensamento de Chesterton, enraizado na tradição monárquica e sacramental do catolicismo, representa o oposto. Nós estamos falando de uma estrutura que é hierárquica, centralizada, fundada na sucessão eclesiástica e na infabilidade do magistério. E aplicar suas ideias à estrutura adventista seria abrir mão da autoridade coletiva, da função dos leigos, da rotatividade ministerial e da deliberação comunitária.
A ordem bíblica, segundo o modelo adventista, é dinâmica, pessoal. Ela é profética, ela é baseada na revelação. A ordem de Chesterton, ela já é diferente, ela é mais estática, ela é tradicionalista, ela é baseada em autoridade histórica. O sistema de comissões da Igreja Adventista, ao contrário, permite decisões compartilhadas e fundamentadas na Bíblia. A eleição periódica de líderes e o voto colegiado preservam a missão da Igreja e garantem que a ordem não se torne uma prisão. E Chesterton, ao privilegiar a permanência da instituição, ele obscurece a renovação profética que o Espírito promove. Eu quero chegar à conclusão desse episódio falando um pouco, então, entre memória e missão, né? O que Chesterton ele possivelmente não abordou, que é tão importante aqui dentro do contexto adventista e que é valioso para nós, que a gente não pode deixar de lado. Chesterton, se você for ler os livros dele, que são fantásticos, nos oferece uma poderosa defesa do cristianismo contra o secularismo moderno. Ele nos adverte sobre o perigo da perda da transcendência, do esvaziamento moral e também da idolatria da razão técnica. Sua imaginação aí teológica, né, sua alegria paradoxal e sua paixão pela verdade eterna são admiráveis. Mas a sua teologia cultural, né, a sua defesa da tradição como critério normativo e a sua rejeição da escatologia profética o colocam em rota de colisão com a missão, a doutrina e a estrutura organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista ela não vive da tradição, mas da revelação, pessoal. Ela não serve à cultura cristã, mas ao reino de Deus. Ela não organiza para conservar formas, mas para proclamar o juízo. E Chesterton, ele nos lembra da beleza da fé, mas nos faz esquecer da urgência do tempo do fim. Ele celebra a permanência da igreja, mas ignora o chamado à reforma contínua. Ele louva a ordem, mas ele teme a profecia. E por isso a sua influência deve ser discernida com cuidado e confrontada com a fidelidade à Escritura. A Igreja Adventista, pessoal, é chamada a manter a ordem, não pela força da tradição, mas pela submissão à palavra. Seu sistema representativo e sua liderança espiritual são expressões dessa fidelidade. E contra todas as filosofias que substituem a profecia pelo paradoxo, a missão pelo museu e a esperança escatológica pela estabilidade cultural, a Igreja Adventista é chamada a proclamar: "Vem, Senhor Jesus". Não tarde, porque o seu povo está sendo preparado para esse grande encontro. Bem, esse foi o nosso episódio sobre esse grande homem chamado Chesterton. Eu espero você no próximo episódio, onde eu vou falar sobre um filósofo que eu gosto demais, que possivelmente você nunca teve contato, que chama-se José Ortega y Gasset. Filósofo espanhol, eu acredito que tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Um grande abraço para você, te vejo no próximo episódio e até lá.